Bom dia, meus queridos amigos, queridas amigas, companheiros de ideais espiritistas. Estamos aqui novamente nesta fria quarta-feira, fria no clima, mas ela é muito quente, muito aquecida em nossos corações pela sublime oportunidade que Jesus nos concede através dos bons espíritos que auxiliam a todos aqueles que trabalham, que agem com amor, com respeito. Damos assim prosseguimento ao livro dos Espíritos para continuarmos com a lembrança da existência corpórea. Então, vamos com muito carinho, vamos em frente. E na pergunta 313, Kardec quis saber se o homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra. Então os espíritos respondem com muito critério que somente espíritos inferiores eles se lastimam de perder os gozos que correspondem à impureza de suas naturezas. Por quê? São espíritos materializados, espíritos grosseiros, não é? Bem terra a terra. Esses sim, eles, no outro lado, eles espiam pelo sofrimento. Porque na vida corpórea nada fizeram a não ser gozar aquilo que a terra proporciona, se materializando, né, encorpando o perispírito, deixando-o grosseiro e sem luz. E lá no outro lado vem o sofrimento. Agora, para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Porque, de fato, amigos, não dá para comparar os prazeres da terra com os prazeres emocionais, espirituais que o mundo dos espíritos nos oferece. Na escala espírita que nós já mostramos para vocês, dá para ver que de sequência em sequência os mundos vão ficando melhores e a vida é tranquila, é feliz. E daí Kardec comenta aqui, como é que um adulto que desprezou o que constitui as delícias da sua infância, na resposta, na pergunta seguinte, 314, aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e os vê interrompidos pela morte, ele lamenta tê-los deixado por acabar, e os espíritos então respondem que não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los, e seu objetivo na Terra era o bem da humanidade, e esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Aqui na Terra, pessoal, nós temos quantos exemplos maravilhosos. Por exemplo, o Dr. Fleming, aquele grande cientista que pesquisou e que produziu a penicilina que salvou tantas e tantas vidas, não é? O trabalho dele foi continuado, foi melhorado com o Dr. W. Florey. Quer dizer, o espírito ele passa para outro lado, mas os espíritos que aqui ficam, eles prosseguem melhorando aquilo que foi feito no passado. É muito importante, não é? E aqui colocamos essa ilustração. E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. É um trecho de Lucas 12,15 no seu Evangelho. Deixou lá registradas essas palavras que são de Jesus. Questão 315.
Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Pessoal, todos nós, seres importantes ou não, elevados ou humildes, quando a gente parte para o outro lado, aqueles que não se desembaraçaram das coisas materiais, eles guardam, não é, uma certa preponderância pelos bens que aqui ficaram, né? Na forma de livros, trabalhos, etc, etc. Então os espíritos respondem que conforme a elevação do espírito, ele julga as coisas de outra maneira, completamente diferente daquilo que ele pensava quando encarnado. E até ele pode reprovar aquilo que ele mais admirava, porque lá do outro lado é que se abre verdadeiramente a mente do espírito. Então ele observa que aquilo que ele achava tão interessante aqui, para ele lá no outro lado, não significa nada, existem outras coisas mais importantes. Seguindo, 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra pelo progresso das artes e das ciências? E os espíritos, com muito critério, respondem que isso depende da elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos que o admiram, como o sábio admira a obra de um escolar. Ele examina o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. E aqui é interessante, não é o sábio que admira a obra de um escolar. Quer dizer, ele evidentemente esse sábio, né, com um poder intelectual muito maior ainda do escolar, que é novo, né, e que não tem ainda a prática das coisas, né, ele vê. E é claro que vai botar seus defeitos, mas com o princípio, quando a pessoa é boa, é educada, só pode elogiar. Nada de desprezar o trabalho de quem quer que seja. Muito pelo contrário, nós devemos ajudá-los, né, para que se desenvolvam cada vez mais. Vamos em frente? Agora, a nossa mensagem evangélica, pessoal. A nossa mensagem evangélica é de Chico Xavier, este médium valoroso que nós estimamos e amamos de coração pela obra, pelo homem, por tudo que ele fez e nos deixou. Foi um homem formidável, espírito de uma luz imensa e intensa, e que merece todo o nosso respeito, carinho e amor. É por isso que eu sempre me sirvo dele, pela admiração, pelo trabalho que ele aqui deixou. A mensagem é a seguinte: confie sempre. Veja que está nos estimulando. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais deditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal,
aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Olha, pessoal, que mensagem, que estímulo! Como nos sentimos bem com estas palavras do Chico, ouvindo a sua voz serena, tranquila, edificando para o bem. Tudo isso produz em nós muito amor e muita alegria. Vamos prosseguir. Pessoal, por fim, nós temos aqui um trecho que nós colocamos entre Jesus e Kardec. A semelhança, não é? Cada um no seu setor. Jesus é nosso mestre, nós sabemos, é o guia espiritual do planeta Terra. É dele que parte todas as iniciativas que ele delega a todos os espíritos superiores que fazem parte de sua falange extraordinária, aonde coordenam tudo aquilo que se passa na Terra. A esmagadora maioria de nossa humanidade ignora completamente o que se passa no plano espiritual. Jesus é simples figura de retórica. É esquecido completamente por santos próprios das igrejas. Kardec, então, nem se fala. Até nos meios espíritas, às vezes, ele fica meio esquecido. Mas nós não esquecemos de Kardec e muito menos de Jesus. Então, nós colocamos aqui um trecho mostrando a coerência que existe entre Jesus e Kardec. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodaram na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções, Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes, Kardec reclama independência mental. É verdade. Quem quiser seguir o Espiritismo tem que ter boa vontade. Porque o Espiritismo, pessoal, ele tem uma outra particularidade. Ele também é conhecido como lei do dever. Dever que nós temos para com Jesus e para com Kardec e para com a doutrina espírita. É claro que ninguém aqui, e muito menos eu, nos pretendemos tornar santarrões, santos. Não, de jeito nenhum. Nós somos seres normais, homens e mulheres aqui encarnados com uma missão pequena ou grande a cumprir. Não vamos nos vestir com a veste de santos, de pessoas boas, caridosas. Não, somos humanos como qualquer um. E assim nós viveremos, mas com a certeza de que estamos vivendo com dignidade, fazendo aquele pouco que é possível fazer, mas é um pouco que, somado aos outros tantos poucos, se tornarão grandes coisas. Muito obrigado por tudo. Fiquem na paz de Deus e nos encontraremos, se Deus permitir, numa próxima quarta-feira. Até lá, portanto, meus amigos e minhas amigas, boa sorte e felicidade para todos.